Executivo adota medidas para estabilizar os preços dos produtos da cesta básica. Esta e outras matérias você acompanha agora no Jornal da Zimbo. Começa agora o Jornal da Zimbo com Leda Macuéria. Boa noite, seja bem-vindo a este jornal da terça-feira. O Presidente da República fez hoje uma denúncia sobre algumas campanhas que têm como objetivo desacreditar e denegrir o sistema de justiça e o Estado angolano de forma geral. João Lourenço refere que a campanha em causa está a ser levada a cabo por pessoas que dilapidaram o erário. As declarações do titular do Poder Executivo foram feitas durante a cerimónia de abertura do ano judicial que arrancou esta manhã. No que concerne ao combate à corrupção e à impunidade, o país vem dando passos corajosos desde os finais de 2017, investigando, julgando e condenando servidores ou ex-servidores públicos de todos os escalões, desde os níveis de município, província e do próprio Executivo Central, da Assembleia Nacional e de empresas públicas de grande dimensão, com a imparcialidade necessária para o sucesso desta causa. Os órgãos de justiça, no geral, têm sido incansáveis, apesar da exiguidade e alguma falta de experiência e de condições de trabalho, nem sempre as melhores. Contudo, forças internas e externas, ligadas aos que mais dilapidaram o erário público, organizam campanhas com vista a denegrir e desacreditar a justiça angolana e o Estado angolano no geral, mesmo com tantos exemplos concretos de indiciados, arguidos e alguns já condenados, numa demonstração real do comprometimento das instituições do Estado e da justiça angolana na luta contra a corrupção, na defesa dos interesses dos que veem o seu castelo a se desmoronar de forma inexorável, procuram reverter a situação fora dos tribunais, como se isso ainda fosse possível. E o Presidente da República revelou que tem havido tentativas de interferência no sistema de justiça angolano por parte daqueles que dilapidaram o erário. João Lourenço disse que eles querem comandar a justiça e às vezes tentam envolver o próprio chefe de Estado e ainda determinam quem deve ser indiciado. Procuram reverter a situação fora dos tribunais, como se isso ainda fosse possível. Pretendem ser eles a comandar a ação da justiça angolana, envolvendo o chefe de Estado, a ponto de determinarem quem deve ser indiciado. É evidente que isto está à partida condenado ao fracasso. Que a justiça angolana cumpra com seu papel, o chefe de Estado não vai interferir na ação da justiça em violação da Constituição, como pretendem que o faça. E na abertura do ano judicial, o Presidente João Lourenço apelou aos órgãos de justiça para que prestem maior atenção ao que chamou de um novo tipo de crime, que tem que ver com o vandalismo, destruição de bens públicos ao serviço das comunidades. Numa outra vertente, os órgãos de justiça devem prestar particular atenção e agir com celeridade e rigor contra um novo tipo de crime que tende a se alargar e agravar: o vandalismo, destruição e roubo de bens públicos postos ao serviço da comunidade. Os cidadãos devem tomar conhecimento que os atores deste novo tipo de crime vêm sendo julgados e condenados
exemplarmente. Enquanto isso não acontecer, com alguma frequência, estaremos a encorajar o crescimento deste tipo de crime. Nesta perspectiva, é importante que sejam aprimoradas, nomeadamente a organização administrativa judiciária, a gestão judiciária, a gestão dos recursos humanos e das infraestruturas, a implementação da solução informática para os tribunais, o alargamento dos patrocínios judiciários para a população mais desfavorecida, a criação das condições para a inauguração em breve de outros tribunais previstos no âmbito da reforma judiciária em curso. E o mais alto magistrado da nação, João Manuel Gonçalves Lourenço, reconheceu hoje que há uma certa escassez de magistrados no setor da justiça angolana, mas disse que é preciso realçar que subiu para o dobro o número de magistrados desde o início desta legislatura. Os órgãos de justiça, no geral, têm sido incansáveis, apesar da exiguidade e alguma falta de experiência e de condições de trabalho nem sempre as melhores. Há que assinalar que elevamos aproximadamente para o dobro o número de magistrados judiciais e do Ministério Público existentes desde o início desta legislatura. Na mesma senda, acaba de ser aberto um concurso de ingresso para a magistratura com o objetivo de dotá-la de mais quadros e de preencher o mapa judiciário. Registra-se ainda alguma escassez de recursos humanos a nível dos órgãos da administração da justiça e reconhece-se que o capital humano é a pedra de toque do processo de evolução do sistema de justiça. Em geral, os magistrados têm demonstrado no exercício das suas funções a reserva necessária, o respeito pelo seu estatuto corporativo e a preservação da sua dignidade pessoal, dando provas de empenho e profissionalismo, discutindo os problemas da magistratura nos órgãos competentes. O titular do Poder Executivo defende que o país tem de ter um sistema de justiça independente, credível e eficaz. João Lourenço entende que uma justiça eficiente é a base para o novo ambiente de negócios que o país tem vindo a criar nos últimos anos. O país está a trabalhar arduamente na criação de um bom ambiente de negócios que atraia o investimento privado. Uma das peças fundamentais desse novo ambiente de negócios é, sem sombra de dúvidas, uma justiça mais independente, mais credível e mais eficaz e eficiente. Para terminar, apelo que encaremos de frente os desafios que continuarão a colocar-se no nosso caminho. Que cada magistrado, advogado, agente ou oficial dos órgãos de polícia criminal e da ordem pública, oficial de justiça ou funcionário da justiça, seja capaz de cumprir com zelo o papel que lhe compete. E em estúdio está o Dr. Inglês Pinto. Vamos olhar para esta intervenção de hoje do Presidente da República. Doutor, boa noite. Obrigada por vir ao Jornal da Zimbo. Boa noite, telespectadores da TV Zimbo. Boa noite, equipa técnica. É um prazer estar aqui uma vez mais para fazer considerações, nomeadamente por essa intervenção importantíssima do Presidente da República. Sim, vamos começar pelo seguinte. O Presidente da República fez uma denúncia sobre algumas campanhas que têm como objetivo desacreditar e denegrir o sistema de justiça e o Estado angolano de forma geral. Comecemos por esta. Para mim não me surpreende de modo algum, porque é perfeitamente natural face aos interesses que estão em jogo, né? Há pessoas singulares e coletivas que acham que, de facto, todo esse processo põe em causa os seus interesses e utilizam todos os meios ou para proteger-os legalmente, ou por vezes com práticas que não se coadunam com princípios do ponto de vista ético e moral e mesmo, evidentemente, ilegais, né?
Portanto, essa chamada de atenção, enquanto enquanto Presidente da República, é importante e mais alto magistrado apresentar essa preocupação a nível da sociedade. O Presidente diz que esta situação é mais preocupante porque as pessoas em causa são pessoas que dilapidaram o erário. Sim, há processos judiciais que decorrem, que é perfeitamente natural. Agora, as pessoas são suficientemente idôneas para serem responsabilizadas por aquilo que fazem, dos seus pronunciamentos, das suas práticas, né? Agora, se foram práticas que se coadunam aquilo que está previsto na Constituição e na lei em sede da sua defesa, é evidente que nós temos que motivar as pessoas que se sentem lesadas a utilizar os mecanismos legais estabelecidos, né? E o que é que pode ser dito sobre esta tentativa de interferência que é no sistema de justiça angolano? Para mim não me surpreende, porque é o seguinte: há sempre, em qualquer processo, independentemente de ter maior ou menor conotação política, as pessoas utilizam formas de pressionar outros órgãos para que se tome uma decisão a seu favor. Agora, as entidades competentes, nomeadamente a nível judicial e o próprio Presidente da República e outros órgãos, por exemplo, mesmo legislativo, é que têm que mostrar que são entidades sérias, responsáveis, idôneas e não se vão vergar perante essas pressões que são naturais. Como é que se alcança essa idoneidade, Dr. Eu trabalho nos termos que estão previstos na lei, com muito profissionalismo, muita ética e saber mostrar à sociedade que estão a cumprir da melhor forma com as competências que são atribuídas em termos da Constituição e da própria lei. E aí nós, enquanto cidadãos, vamos avaliar a idoneidade, a responsabilidade e a seriedade das instituições quando elas não se vergam perante determinadas pressões externas. Já existe entre nós uma justiça independente, imparcial, eficaz e célere? Eu tenho analisado que esse processo de independência do sistema judicial tem a sua história. Temos que avaliar em função desde a independência nacional até os dias de hoje. 45 anos são envolvidos e é evidente que os dias de hoje um quadro é sempre melhor, né? Há maior autonomia, há magistrados, quer do Ministério Público, quer judiciais, que no exercício das suas funções vão fazendo com que haja maior dignidade da justiça, né? Um outro caso pode existir que nós chegamos à conclusão que houve alguma influência externa, né? É perfeitamente natural e agora é preciso que desenvolvamos essa capacidade de melhoria constante em termos de independência do próprio sistema judicial. Durante a intervenção do Presidente na manhã de hoje foram feitas muitas denúncias, levantadas algumas preocupações. Como é que elas devem ser encaradas para aquilo que se pretende do ponto de vista de lisura a nível do nosso sistema judicial? Eu acompanhei as intervenções, nomeadamente se não fosse advogado, de certeza eu também acompanharia enquanto cidadão, da intervenção do bastonário da Ordem de Advogados e do facto apresentou algumas provocações, tal qual o Procurador-Geral da República. Agora é continuarmos a fazer das nossas palavras em ações permanentes no sentido de melhorar substancialmente o desempenho do próprio sistema de justiça, em termos de capacitação do ponto de vista do capital humano, meios de trabalho, de uma remuneração condigna, não só a nível da magistratura, dos magistrados, como também de oficiais, a nível da investigação criminal, de outros órgãos que, direto ou indiretamente, a própria Polícia da Ordem Pública, direto ou indiretamente, estão envolvidos na administração da justiça, que é a administração da justiça que garante, em última instância, a estabilidade e a segurança jurídica dos cidadãos. Vamos comemorar dentro de dias 19 anos de paz, e a paz passa também necessariamente pela consolidação ou aperfeiçoamento do sistema de justiça dentro do contexto mais geral da justiça social. Algumas das questões levantadas pelo Presidente da República não vêm demonstrar fragilidades no nosso sistema de justiça? Existem, de fato, seria desonestidade de minha parte dizer que não existem algumas fragilidades. Por um lado, por razões objetivas, e o próprio chefe de Estado enumerou em termos de condições do ponto de vista material, do capital humano, não só como outros membros que estiveram presentes neste ato e fizeram o seu pronunciamento. Agora é preciso continuar a trabalharmos seriamente nos investimentos e também a capacidade de responsabilização daqueles que, independentemente do facto de estarem dentro da estrutura da justiça, vão infringindo, vão tendo algum comportamento que não se compatibiliza de modo algum com o perfil,
com a postura deste órgão e dos seus agentes. Portanto, isso é um processo de educação, de rigor que tem que existir. Se o rigor existe melhor a nível de toda a sociedade, por maioria de razão, é num sistema de justiça que nós temos que ser rigorosos, para dar exemplo à sociedade. Se falharmos no sistema de justiça, diga-se em bom de verdade, a sociedade falha no seu todo, né? Portanto, este é um aspecto importantíssimo e vamos continuar a trabalhar com muita determinação, porque em última instância é melhor servir a nação. Uma última questão que também foi levantada pelo Presidente da República durante a sua intervenção tem a ver com o vandalismo e a destruição de bens públicos, parecendo que até é um ato propositado. Eu tomei a devida nota a esse aspecto, mas duas componentes se colocam em relação à vandalização dos bens públicos. Por um lado, as pessoas têm que ser sancionadas, isto é uma questão fundamental, têm que ser responsabilizadas, mas não nos esqueçamos em termos de educação. Portanto, quando o indivíduo vandaliza um bem público, é falta de consciência que ele está a vandalizar um bem de seu interesse. Está a pôr em causa o seu direito, o seu interesse. Portanto, aquela relação do indivíduo entender que é coproprietário deste bem, isso passa por uma educação de cidadania que ainda estamos muito aquém. Portanto, vamos trabalhar em termos de sancionamento, sanções exatas, nos termos da lei, com o direito à defesa, mas não nos esqueçamos que é também um princípio, uma questão de educação, de pedagogia, de rigor em termos de formação, no sentido mais lato, a formação que há que se exigir a qualquer cidadão e temos responsabilidades acrescidas em termos de transmitir conhecimentos, não só de científicos, da ciência em si, também das ciências sociais, da educação, da cidadania, de respeito daquilo que é o bem comum. É uma questão também de educação, não apenas de sanções a ser estabelecidas nos termos da lei. Muito obrigada, Dr. Inglês Pinto, por ter vindo ao Jornal da Zimbo e ajudar-nos a olhar um pouco mais a fundo aquilo que foi o discurso do Presidente da República, João Lourenço, hoje durante a abertura do ano judicial. E vamos dar sequência a este jornal dizendo que académicos, políticos e magistrados reforçam o desafio do combate à corrupção e à impunidade e defendem que só assim as instituições públicas serão respeitadas. É uma reação a propósito da revelação do Presidente da República sobre as campanhas movidas no exterior do país por angolanos na tentativa de descredibilizar a justiça angolana. A melhor maneira de lidar com a pressão arquitetada a partir de fora para desacreditar o Estado e a justiça angolana, segundo a académica Adélia de Carvalho, é criar uma consciência política muito forte. Sua Excelência, o Presidente da República, tem que ter sangue frio. As estratégias têm que estar viradas mais para a população internamente. E depois tudo o resto se resolve, porque tudo o resto se vai enquadrando. Há reformas, e quando há reformas há sempre alguma instabilidade, e precisamente esse tipo de forças, de pressão, utilizam neste momento precisamente para poderem contra-atacar. Segundo a PGR, o combate à corrupção já permitiu ao país recuperar mais de 5 mil milhões de dólares em dinheiro e bens patrimoniais, usurpados por várias pessoas. Cruzando estes números à revelação do Presidente da República sobre as campanhas de ataque contra o Estado angolano, alguns líderes políticos encorajam o chefe de Estado a continuar o combate à corrupção e avançam que, se a justiça não funcionar, a democracia também não vai funcionar. Falamos muito da democracia. Mas em qualquer parte do mundo, a democracia tem como sustentáculo principal a justiça. Se as instituições de justiça não funcionarem, a democracia também não funciona, não pode funcionar. A corrupção favorecia algumas camadas e neste contexto de combate, esse combate traz um alto desfavorecimento para essas camadas. E eles, de todos os efeitos, vão procurando formas de contrapor e não vão cruzar as mãos. Mas nem sempre a atuação dos órgãos de justiça ocorre com a rapidez que muitos gostariam. Motalis, vice-procurador-geral da República, explica que alguns processos são muito complexos e requerem tempo para reunir as provas necessárias. Pode estar relacionado com a complexidade que tem a investigação, a acusação e julgamento da criminalidade econômico-financeira, dos chamados crimes do colarinho branco. São crimes cometidos com alguma inteligência, com muita
perspicácia, com muita ponderação. Os seus atores são normalmente pessoas com conhecimentos nos domínios do direito, da economia, das informáticas. E quando eles planificam um crime, fazem-no evitando que um dia sejam descobertos. Obviamente que os operadores do direito, da área criminal, têm que ser mais inteligentes. Para o magistrado, alcançar a celeridade processual com a eficácia desejada e uma justiça segura sempre vai requerer algum tempo. A falta de salas para os advogados em alguns dos estabelecimentos prisionais tem dificultado o acesso aos clientes presos e, consequentemente, contribui para a morosidade processual. A inquietação foi manifestada pelo bastonário da Ordem, Paulo Monteiro, durante a sua intervenção na cerimónia de abertura do ano judicial 2021. Da mesma forma, as conquistas anteriormente alcançadas pelos advogados ao nível do atendimento dos seus constituintes internados nos estabelecimentos prisionais caudicaram. Atualmente, dos 42 estabelecimentos prisionais existentes em Angola, só 3 mantêm disponíveis salas de advogados. Tal situação viola claramente o número 3 do artigo 194 da Constituição, que consagra aos advogados as imunidades necessárias para, no exercício do mandato, garantindo que comuniquem pessoal e reservadamente com os seus patrocinados, mesmo que estes se encontrem detidos ou presos em estabelecimentos prisionais, civis ou militares. Precisamente por esse motivo, alguns advogados consideram esta situação de ausência de sala de advogados nas cadeias do país uma nítida hostilidade contra o direito de defesa. Estas práticas representam uma profunda desconsideração pelos direitos constitucionais dos advogados e não têm qualquer justificação de ser. Apelamos, por isso, ao respeito da dignidade e as prerrogativas dos advogados angolanos, criando-se salas de advogados nos estabelecimentos prisionais. Antes de concluir, permitam-me desejar felicidades pessoais, familiares e profissionais a todos os integrantes das magistraturas, da advocacia, polícias, bem como os oficiais de justiça, agentes prisionais e demais funcionários judiciários. A Ordem continuará a pugnar pela defesa da efetividade dos valores e princípios plasmados na Constituição da República e sobre a qual assenta todo o nosso ordenamento jurídico, fortalecendo-os na sua essência, de modo a contribuir para a constituição de uma verdadeira sociedade livre, justa, democrática e solidária, de paz, igualdade e progresso social. O grupo parlamentar da UNITA chamou hoje a imprensa para esclarecer factos que, para o partido, representam uma regressão da consolidação do Estado democrático e de direito. O presidente do grupo parlamentar do Galo Negro considera haver subjugação da Assembleia Nacional ao partido que governa. Escolhemos, entre vários factos, a contínua e premeditada subjugação da Assembleia Nacional pelo Partido do Estado, que teve, na 7ª sessão plenária extraordinária, realizada no dia 24 de março de 2021, o seu ponto mais alto. O senhor Presidente da Assembleia Nacional, ao arrepio do regimento interno, não consultou, nem comunicou os líderes parlamentares, em particular, e os deputados em geral, e decidiu interromper os trabalhos da plenária só porque alguns dirigentes da bancada maioritária tinham de ir atender a reunião do seu órgão de direção partidário, convocada para o mesmo período. É caso para dizer que estamos no estado das ordens superiores. Eu repito, é caso para dizer, estamos no estado das ordens superiores. Tem sido assim, infelizmente. É este comportamento que reforça a nossa convicção de que Angola precisa de uma nova liderança que inspire o respeito pelas leis e a separação de poderes, nos termos de um Estado verdadeiramente de direito e democrático.
A secretária-geral da Organização da Mulher Angolana reafirmou hoje o compromisso de prestar uma especial atenção aos problemas ligados ao analfabetismo, saúde, empoderamento e meritocracia da mulher. Joana Tomás, que falava durante o encerramento das atividades da Jornada Março Mulher, realizado pelas mulheres da Igreja Evangélica Batista de Angola, aproveitou o momento para apelar à convivência pacífica entre os cidadãos, independentemente das suas ideologias. Com o mês de março a caminhar para a sua reta final, já se começa a pensar em abril, o mês da juventude e da paz. E por isso mesmo, durante o seu primeiro ato público nas vestes de líder da organização feminina do Partido no Poder, Joana Tomás aproveitou para apelar aos angolanos à preservação da paz e à convivência pacífica entre todos. Já choramos muito por causa dos conflitos armados. Temos ideologias diferentes. Isso não nos faz inimigos. Vamos defender as nossas ideologias, mas continuar na unidade. Temos que saber viver pacificamente na diferença, mas na união. A secretária-geral da Organização da Mulher Angolana aproveitou também para reiterar o seu compromisso de prestar uma especial atenção ao processo de alfabetização, empoderamento e meritocracia das mulheres. Nós vamos continuar a abraçar este desafio porque a mulher deve ser empoderada através do seu conhecimento, não só na academia, nas universidades, mas existem cursos profissionalizantes que podem ajudar a mulher a abrir o seu negócio. Outra questão é também vermos pela questão da meritocracia. Devemos advogar mais para que aquelas mulheres que têm o conhecimento, que sabem fazer, devem ser promovidas pelo seu conhecimento. Desafios esses que também constam da agenda do Ministério da Família e Promoção da Mulher. Igualdade e equidade no género, naqueles postos em que há pouca representatividade de mulheres, inserção de maiores mulheres, de um maior número de mulheres nas tecnologias, ciência. Nós estamos a caminhar. E qual tem sido o papel do Ministério da Família e Promoção da Mulher para que então os objetivos possam ser atingidos? O papel do Ministério é a promoção da mulher com atividades de proximidade, com atividades de reflexão, estudar os temas que internacionalmente são colocados e desenvolvê-los também no país. E como a Igreja tem sido uma parceira incansável do Estado, que atua junto das comunidades para que hajam cada vez mais famílias estruturadas e mulheres destacadas na sociedade, a reverenda Germana David exortou as mulheres a usarem as suas habilidades. Eu estou a recomendar a toda mulher angolana para ir em frente, porque a mulher tem capacidade. Deus deu habilidade à mulher também. Se dá para poder se formar, vai. Se dá para poder fazer uma coisa grande que Deus colocou em ti, faça isso, porque você tem uma habilidade, um potencial da mulher. Essa quinta-feira, as mulheres da Igreja Evangélica Batista realizaram um ato de encerramento das suas atividades dedicadas ao mês de março, sob o lema A Mulher como Geradora de Vida, e reafirmaram seu compromisso em trabalhar juntas com as instituições governamentais e não só, em prol da emancipação da mulher angolana. A ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher incentivou hoje dezenas de mulheres comerciantes do mercado quilómetro 30 a aderirem aos serviços bancários devido às possibilidades de acesso a crédito, a aquisição de produtos sem ser necessário o movimento de dinheiro físico e também a segurança financeira. Luzia José Torres é vendedora no mercado do quilómetro 30 em Viana. Há 5 anos perdeu o interesse de aceder aos serviços bancários devido a um assalto a que foi vítima quando havia levantado de uma das agências bancárias de Luanda mais de 150 mil kwanzas. Dizem que levaram aquele dinheiro, perdi desgosto. Já Manuela Fula, também comerciante neste mercado, nunca teve conta bancária. Pensava que o processo fosse difícil e que seria necessário a poupança de um bom dinheiro. Eu tive medo porque estão a pedir muito dinheiro, afinal de contas não é muito dinheiro,
É só barato. Entretanto, nesta terça-feira, estas mulheres, a informação sobre os benefícios da adesão dos serviços bancários foi passada com maior precisão durante a atividade que marcou o encerramento da Jornada Março Mulher. O principal apelo foi feito pela Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que incentivou-as a aderirem aos serviços bancários devido às possibilidades de acesso a crédito, aquisição de produtos sem necessidade de movimentação de dinheiro físico e também à segurança financeira. E vão abrir uma conta bancária com 100 mil ou com 100 kwanzas. A importância é que abrem a conta bancária e todo o negócio que elas têm que fazer entra diretamente com multicaixa. E nós temos quinguilas na rua já com multicaixa. Eu própria já lidei com elas. Ana, não quero dinheiro, eu quero mesmo, passa aqui o cartão. Eu que tenho o meu cartão, eu que tenho que ter o cuidado de sempre que vou às compras, consiga pagar com multicaixa. Isso vai dar uma grande segurança porque ela tem o depósito do dinheiro dela lá. E vai facilitar que também, quando ela quiser um acréscimo adicional de um pequeno empréstimo, que foi aqui esclarecido, o banco sabe que a nossa cliente está no mercado X. Inclusão financeira e reforço das competências familiares foram os temas que dominaram o encontro entre o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, dezenas de mulheres comerciantes do mercado quilómetro 30 e algumas instituições bancárias. Aqui, algumas dessas mulheres aproveitaram a oportunidade para aceder pelo menos a um serviço bancário, como ter uma conta. Mandei já a busca do meu bilhete no BI. E vou abrir já uma conta bancária. A Jornada Março Mulher deste ano teve como principal divisa mulheres na liderança rumo ao empoderamento económico em tempos de Covid. A Comissão Económica do Conselho de Ministros adotou hoje uma série de medidas que visam estabilizar os preços dos produtos da cesta básica. A reunião, orientada pelo Presidente da República, aprovou também várias ações que poderão reduzir o impacto da seca na produção agrícola e na pecuária nas províncias mais afetadas pelo fenómeno. A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou nesta terça-feira o memorando sobre o impacto da estiagem na produção agrícola nacional. O diploma prevê medidas que visam mitigar os efeitos deste fenómeno natural na vida das comunidades, tal como o aumento da pobreza e a imigração para outras regiões. Neste momento, o quadro já é completamente diferente. Já estamos a ter chuvas praticamente em todo o território nacional, mas, em alguns casos muito concretos, da Huila e do Cunene, e também do Namibe, as marcas ficaram, porquanto as culturas, principalmente cereais, não se desenvolveram e há toda uma necessidade de alguma intervenção em socorro das populações, principalmente no Cunene, onde regiões críticas com a seca se apresentam bastante severas. O caso mais falado e que normalmente aparece na comunicação social é o caso do Curoca, mas há outras localidades do Cunene onde a situação também é preocupante. Para o Ministro da Agricultura e Pescas, a solução passa pela adoção das chamadas culturas resistentes à seca, como a mandioca e a batata doce. António Assis defende, por outro lado, que é preciso encontrar alternativas para a falta de chuva. O mais importante é nós não descansarmos à volta só da chuva. Portanto, e é isso que hoje foi aprovado e que nós temos que implementar. O estabelecimento de pequenos regadios, portanto, ali onde é possível, porque nós temos muitas zonas onde as populações trabalham com a chuva e há rios próximos, há lagoas, há riachos, portanto, a água passa, porque não existem infraestruturas, porque não existem pequenos sistemas de bombagem. Hoje existem até
sistemas bastante simples, não complexos, que as pessoas podem utilizar. Nós vamos massificar estas ações a nível do país para que possamos estabelecer junto das populações uma maior estabilidade nos cultivos que desenvolvem. A equipe econômica do governo aprovou também o memorando sobre a estabilização de preços dos bens alimentares e aumento da oferta. A medida mais importante tem a ver com a Reserva Estratégica Alimentar, que está já numa fase de lançamento concursal, portanto as peças estão prontas e vamos ter brevemente o instrumento que vai ajudar a que possamos efetivamente regular preços. A gestão dessa reserva vai ser feita por uma entidade privada que vai ser escolhida por concurso público e, portanto, o objetivo será, com esse instrumento, fazer a regulação dos preços de mercado, particularmente os preços da cesta básica. Sr. Ministro, quando é que se começa a sentir, de facto, o impacto dessas medidas no preço dos bens de primeira necessidade? Qual delas? Porque eu falei de duas em concreto. A da reserva estratégica, daqui a 4 meses, quando ela começar a entrar em vigor, vai começar a atuar nos preços dos bens de primeira necessidade. Portanto, o objetivo com a reserva é influenciar preço. Influenciar preço de que forma? Por um lado, na produção nacional, aquela que estiver disponível, fazermos a constituição da reserva com a compra da produção nacional que exista, e, por outro lado, fomentando outra produção que venha a existir. A terceira reunião da Comissão Econômica do Conselho de Ministros aprovou também vários diplomas no domínio da gestão e finanças públicas. O destaque vai para a programação financeira do Tesouro Nacional, referente ao segundo trimestre de 2021. O preço do barril de petróleo Brent para entrega em maio segue a negociar em queda no mercado de futuros de Londres. O Brent, que serve como referência para as exportações angolanas, esteve durante a sessão desta terça-feira a cotar-se em baixa nos $64 contra os $64,98 transacionados na segunda-feira. Convido a fazer connosco o primeiro intervalo neste jornal. Regressamos em 1 minuto. Até já. Estamos de volta para dizer-lhe que o reforço da cooperação para o combate à Covid-19 dominou nesta terça-feira a audiência que o chefe de Estado João Lourenço concedeu ao embaixador da China em Angola, Gong Tao. Abordou também com João Lourenço o reforço da cooperação económica. À saída da audiência, o embaixador chinês informou que, a par da análise da cooperação política, económica, comercial e investimentos, há disponibilidade de continuar a apoiar os esforços de Angola e da comunidade internacional no combate à pandemia. Nós sabemos que na semana passada um lote de vacina chinesa de doação por parte do governo chinês chegou e está agora a fazer o desempenho neste conjunto de combate por parte do governo angolano. E esperamos que esta doação possa ajudar o governo e a população angolana para vencer o desafio da Covid-19, que é o inimigo invisível e também o inimigo de toda a comunidade internacional. O embaixador chinês enalteceu a abertura de Angola no acesso à vacina chinesa no âmbito dos acordos bilaterais ou da iniciativa COVAX, promovida pela Organização Mundial da Saúde, que visa essencialmente garantir acesso equitativo aos meios imunológicos contra a pandemia aos países em desenvolvimento. Por parte da China, nós ficamos satisfeitos que podemos servir a vacina chinesa neste combate aqui em Angola. Porque para a parte chinesa temos a política de
aplicar a vacina chinesa como um bem público a todo mundo, de todo ser humano, para todos os países, em especial os países em via de desenvolvimento, como Angola, o nosso país irmão e parceiro estratégico, possa obter com facilidade, possa ter o acesso a esta vacina chinesa para estar aqui. Gongtal elogiou também os bons resultados alcançados pelo governo angolano nos domínios econômico e social, bem como na melhoria do ambiente de negócios para a atração de investimentos externos. A parte chinesa observou e aplaude os bons resultados alcançados pelo governo angolano na liderança forte do Sr. Presidente da República, na área das reformas econômicas e sociais, também na área de combate à Covid-19, na área de combate às corrupções. E estou muito confiante que as situações econômicas de Angola vai melhorar. Angola recebeu quinta-feira 200 mil doses da vacina Sinopharm contra a Covid-19 do Instituto Biológico de Pequim, doadas pelo governo da China e que vão ser distribuídas por algumas províncias do país. 3 pessoas morreram na comuna do Mucuio, no município de Kipungo. As vítimas encontravam-se na sua residência, uma casa de pau a pique, quando foram surpreendidas por um raio devido às fortes chuvas que caem naquela região do país. Em apenas 3 dias, as chuvas já causaram a morte de 7 pessoas na província da Huila. Comando Provincial de Serviço de Proteção Civil e Bombeiros na Huila teve o registro de 3 mortes por descargas atmosféricas ocorridas ontem, 29 de março do ano em curso, no município do Kipungo, na comuna do Mucuio, que dista a 39 km da sede municipal, onde também esteve ferido um menor de 6 anos de idade. De referir aqui ainda também que nos últimos 15 dias, em função das chuvas que se abatem na província da Huila, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros teve um total de 7 mortos. Dentre eles, 3 foram por descargas atmosféricas e 4 por um desabamento de um muro ocorrido no município de Lubango, no bairro da Micha. O apelo que eu vou deixar para a sociedade é, quando estiver a cair chuva, devemos evitar ficar junto a muros, propriamente aqueles muros que estiverem em mau estado de conservação, para se evitar esse tipo de prática. Mas, em função também das descargas atmosféricas, nós devemos, sempre que estiver a cair chuva, desligar os nossos aparelhos, tais como telefones, televisores, rádios, pois que eles são susceptíveis à atração de raios atmosféricos. E o país registrou nas últimas 24 horas 50 casos novos de Covid-19, 2 óbitos e 66 pessoas recuperadas. São estes os números que vamos analisar com o Dr. Pinto de Sousa em estúdio. Boa noite, doutor. Obrigada por estar connosco. Vamos olhar para os números das últimas 24 horas. 66 recuperados, 50 novos casos e 2 óbitos. Bom, nós temos aqui analisa tanto a questão dos óbitos, tanto tivemos infelizmente 2 óbitos, o que não é muito bom. Em relação ao número de casos e número de recuperados, tanto a tendência mantém-se estável, quer dizer que nós estamos numa situação estacionária e controlada, portanto, porque a tendência não está a variar muito. Portanto, isto significa dizer que, para além da componente vacinação, fazer recordar aqui mais uma vez que as questões de proteção individual são fundamentais e até mesmo coletivas, para que esses números se mantenham estáveis. Último dia do mês de março, o que é que pode ser dito, que balanço é que pode ser feito sobre este mês que agora está a terminar? Portanto, convém assinalar que foi neste mês que chegaram as vacinas. Portanto, tivemos a chegada da vacina AstraZeneca, portanto, no dia 2 de março e no dia 25 da Sinopharm. É um ganho. Por outro lado, podemos, em caso de evolução
podemos dizer que o mês de março, que termina amanhã, sim. Foi um mês de ganhos. Portanto, porque foi o mês que tivemos menos casos, tanto em número de casos, óbitos e recuperados. Nós tivemos com uma média ao longo de casos de 2 dígitos, 44, o número de óbitos é 0,8, a média móvel, e o número de recuperados, portanto, foi exatamente de cerca de 28,4. Quer dizer, este valor é reduzido porque também o número de casos novos baixou, mas comparativamente aos outros meses, este foi de longe o melhor mês. E creio que daqui em diante, com a vacina, será melhor. Também. Dr. Pinto de Sousa, obrigada por ter estado connosco em mais um momento. Continuação de uma ótima noite. Obrigado, bom trabalho. Obrigada, boa noite. Fazemos mais um intervalo neste Jornal da Zimbo. Sabe, quando regressarmos ainda temos notícias para contar-lhe. Volte connosco. Estamos de volta e olhamos para a atualidade internacional. As Forças Armadas moçambicanas garantem que lutam para expulsar os guerrilheiros da Vila de Palma, no norte de Moçambique. A aldeia caiu nas mãos dos jihadistas no último fim de semana. As milícias estão a aterrorizar a região desde 2017, atacando a cidade em 3 frentes. Existem várias razões para o caos na região. O problema é que Moçambique não controlou a parte norte do seu território. O oeste e o norte de Moçambique têm estado envolvidos em guerras e conflitos contínuos com o grupo Renamo, que foi originalmente estabelecido pelas antigas forças de segurança da Rodésia e os sul-africanos como uma espécie de grupo de contra-terrorismo interno no país. A região é geralmente citada por má gestão e corrupção em grande escala e está também em causa a descoberta de gás na região, que, segundo os populares, atrai estrangeiros com a intenção de se apropriarem dos recursos. A população tenta escapar do terror da morte das milícias. Segundo testemunhas, corpos de adultos e crianças assassinados são visíveis nas ruas da aldeia. E o enviado especial da Organização Mundial da Saúde para a Covid-19, David Nabarro, admitiu esta terça-feira que é manifestamente difícil encontrar a origem do vírus que causou a pandemia, mas que se trabalha com várias hipóteses. Encontrar a origem de um vírus quando se tenta explicar de onde vem uma doença é manifestamente difícil. Nabarro diz não saberem a origem precisa do VIH, a origem precisa do ébola e vai demorar muito tempo para descobrir a origem precisa da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde trabalha com várias hipóteses e o trabalho pode levar tempo. A OMS divulga esta terça-feira oficialmente o relatório sobre as origens do novo coronavírus, que desde dezembro de 2019 está na origem da pandemia mundial. O relatório conjunto da OMS e especialistas chineses conclui que a transmissão do vírus SARS-CoV-2 para humanos a partir de um animal intermediário é uma hipótese provável sobre as origens da transmissão do vírus aos humanos, considerada extremamente importante na tentativa de melhor combater uma possível próxima epidemia. Enfrentou dificuldades para realizar as suas investigações. A China ficou muito relutante em deixar os cientistas viajarem para Wuhan. Nas descobertas, os investigadores disseram que estudos da cadeia de abastecimento do mercado de Wuhan e outros mercados em Wuhan não permitiram encontrar evidências da presença de animais infectados, mas a análise da cadeia de abastecimento forneceu informações úteis para estudos de monitorização direcionados, especialmente nas regiões vizinhas. Os especialistas também pediram para não se negligenciar os produtos de origem animal de regiões fora do Sudeste Asiático e defenderam que os inquéritos futuros devem ser desenhados em áreas maiores e no maior número de países.
E o julgamento de Derek Chauvin, o antigo polícia de Minneapolis, acusado de ter assassinado George Floyd durante uma detenção em maio passado, já começou. As imagens de Chauvin ajoelhado no pescoço de Floyd durante quase 10 minutos provocaram alguns dos maiores protestos na história dos Estados Unidos contra a brutalidade policial e pela justiça racial. Chauvin enfrenta 3 acusações: homicídio involuntário de 2º grau, homicídio de 3º grau e homicídio involuntário, e declarou-se inocente de todas as acusações. Durante as declarações de abertura, a acusação detalhou o vídeo em que Floyd diz aos polícias 27 vezes que não consegue respirar antes de cair imóvel e morrer. O procurador Jerry Blackwell afirmou: os números mais importantes que vai ouvir neste julgamento são 929. O que aconteceu nesses 9 minutos e 29 segundos em que o Sr. Derek Chauvin estava a aplicar esta força excessiva ao corpo do Sr. George Floyd. A família de Floyd reuniu-se fora da sala do tribunal com o ícone do movimento dos direitos civis, Al Sharpton, que deixou palavras marcantes. Chauvin está na sala de audiências, mas a América está a ser julgada. A América está a ser julgada para ver se chegamos ao ponto em que podemos responsabilizar a polícia se violar a lei. A lei é para todos, os polícias não estão acima da lei. A América assiste àquele que é, provavelmente, o maior julgamento de direitos civis de uma geração. A decisão terá efeitos muito para além do Tribunal de Minneapolis. Com esta notícia fazemos mais um intervalo, é o último neste Jornal da Zimbo. Volte connosco. A situação social dos desportistas angolanos depois da carreira continua a preocupar os agentes desportivos devido às dificuldades que enfrentam, como a falta de renda mensal para se sustentar ou sustentar as respectivas famílias. Este assunto foi o centro das discussões no primeiro Fórum sobre a profissionalização do desporto angolano, realizado pelo Ministério da Juventude e Desportos. O jogo entre a Costa do Marfim e a Etiópia, da derradeira jornada do apuramento para o CAN 2022, teve de ser interrompido aos 80 minutos. O árbitro do jogo, o ganês Charles Bulu, sofreu um colapso e desmaiou no relvado. A Côte d'Ivoire derrotou a Etiópia 3-1 na sexta e última jornada do Grupo K de apuramento para o CAN. Mas o que despertou a atenção não foi o resultado. O encontro ficou marcado por um enorme susto aos 80 minutos, quando o árbitro da partida perdeu os sentidos e desmaiou em pleno relevado, levando a que o jogo acabasse mais cedo. Charles Bulu sentiu uma indisposição, caiu e foi imediatamente ajudado pelos jogadores e assistido pelas equipas médicas das duas seleções. Deixou o campo de maca e, sendo depois transportado ao hospital. Acontece que o ganês, que estava inicialmente indicado como quarto árbitro, acabou por substituir o árbitro principal, nomeado para o encontro por este ter testado positivo à Covid-19. Depois de trocas efetuadas, não podia haver mais, porque o quarto árbitro era da Côte d'Ivoire e, portanto, não podia liderar a equipa de arbitragem, e o jogo foi dado como terminado. Com esta notícia concluímos esta edição do Jornal da Zimbo, mas lembro-lhe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens, utilizando para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbo.com. Conte-nos a sua história. Dentro de instantes você vai acompanhar o Debate Livre. É terça-feira, o Amílcar Xavier e os seus convidados já estão preparados para debaterem mais um tema de interesse. Assim acontece toda terça-feira no Debate Livre aqui na TV Zimbo. Pelo jornal está tudo dito. Agradecemos a preferência e a fidelidade à TV Zimbo. Fazemos votos de que tenha a continuação de uma ótima Semana Santa. Boa noite, descanse, fique muito bem.